Obrigada. Gente, boa noite. Quero começar já pedindo desculpas antecipadamente pelo meu nervosismo, porque é uma grande responsabilidade estar aqui em cima. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, né, como está aqui, o pastor falou. Eu sou daqui da PIB de Niterói desde a barriga da minha mãe e me batizei aos 9 anos, mas foi com 16 anos que o Senhor falou para mim que a minha vida com Cristo estava muito superficial. Num acampamento aqui da nossa igreja, que o tema era reconstrução total, o Senhor falou para mim que não falar palavrão, não beber, vir à igreja e obedecer aos meus pais era ótimo. Mas isso não era o que Ele de fato queria. Ele queria todo o meu coração. Ele queria que, além do que eu estava fazendo, que eu me entregasse mais para Ele. E foi com 16 anos que o Senhor falou para mim que eu precisava ser reconstruída. E desde aquele dia eu pedi ao Senhor que Ele tirasse tudo que era da Fernanda antiga e colocasse uma Fernanda nova, de acordo com a vontade dEle. E isso já tem 6 anos. 6 anos, hoje eu tenho 22. Então, são 6 anos em que Deus tem trabalhado comigo e tem me feito viver coisas que eu não imaginei que eu viveria. E como a fidelidade de Deus é enorme, talvez eu não tenha fama, fortuna ou reconhecimento, mas eu tenho vivido coisas aos pés do Senhor que eu não imaginei que eu fosse viver há alguns anos atrás. E eu sou muito grata, porque a maioria das coisas que eu tenho vivido com Deus que mais me impactaram foram no meu quarto, ou então aqui com os meus adolescentes, com as minhas crianças, que são todos maiores do que eu. E não são crianças, são um pouco só mais novos do que eu, mas que Deus plantou no meu coração, ao longo desses anos, o amor, um carinho. Como eu não sou mãe deles, não tenho idade para ser mãe deles, mas eu acredito que a mãe deles, a mãe de cada um, empresta um pouquinho deles para mim. E assim como o Senhor também empresta para mim, para eu cuidar e amar. Oro por cada um deles, vibro por cada um deles. É muito bom vê-los aqui servindo ao Senhor. Hoje no culto da manhã estávamos eu e mais umas amigas nossas, né, que servem os adolescentes. E a gente estava chorando não somente pela presença de Deus, mas pelo orgulho e pela felicidade de ver os nossos adolescentes, as nossas crianças aqui na frente, cultuando e louvando ao Senhor com tanta beleza e com tanta paixão pelo nome de Cristo. E, continuando, eu acredito que o bom da pregação, eu acredito que a conexão com quem a gente fala é muito importante, por isso que eu faço essa pequena apresentação, para vocês saberem quem eu sou. E o pastor falou, eu estudo na UF e eu faço arquitetura na UF. Eu escolhi essa profissão porque foi o Senhor Deus deu para mim. Eu queria muito fazer engenharia, porque é isso que meu pai é engenheiro civil. E na minha casa a gente tem essa cultura, né? Todo mundo gosta de obra, de design, de arquitetura, e, enfim, a gente gosta. Só que eu queria fazer o que ele faz, eu tenho muita admiração pelo meu pai, e eu queria fazer exatamente o que ele faz, eu queria ser como ele. Mas aí Deus foi falando ao meu coração durante alguns anos e durante todo o meu ensino médio, à noite, antes de dormir, eu, minha mãe e minha irmã, nós nos juntávamos e orávamos pela minha faculdade. Tanto a escolha da minha profissão, quanto a escolha da faculdade que eu faria. E durante esses 3 anos nós oramos e Deus colocou em mim o desejo pela arquitetura, me apresentou uma professora que me fez amar a arquitetura, a história da arte, o desenho. E eu pude escolher a minha faculdade e eu me inscrevi numa faculdade, mas quando eu passei para outra, eu senti que era lá que eu deveria estar. E quando eu passei para a UF, coloquei os meus pés lá. Apesar de eu querer ter ido para a FRJ e ter me matriculado lá, eu vim para a UF porque era onde Deus queria que eu estivesse. E lá Ele tem me dado amigos de verdade, que caminham comigo e que aceitam o que eu tenho falado para eles de Jesus. Talvez eles não concordem, mas os ouvidos deles estão bem atentos ao que eu digo, porque foi isso que eu pedi a Deus e Deus foi fiel nisso para mim também. E voltando nesse tema da arquitetura, a gente vai caminhar sobre arte, criação
e o que a criação de Deus gera na gente. Eu não quero me estender muito na parte artística, até porque eu sei muito pouco, gostaria de saber mais, mas o que eu quero realmente que a gente foque hoje é o que a criação do Senhor tem gerado em nós, o que ela deveria criar, o que ela deveria gerar em nós e o que nós temos gerado de volta, né, através disso. Enfim, Deus é tão bom que, apesar de eu não fazer História da Arte, Ele me permitiu ter uma aula de História da Arte na faculdade. E a minha professora era uma professora que sabia falar muitos idiomas, ela já tinha visitado muitos países. Ela era uma pessoa que você entrava, você via que ela tinha um porte de elegância, assim, que ela tinha muita coisa na cabeça dela, ela sabia demais. E eu admirei muito ela, apesar dela ser uma pessoa um pouco grossa, assim, tal, e não ser muito simpática, eu admirava muito ela pelo conhecimento que ela passava e pela maneira didática de conhecimento, de como ela transmitia esse conhecimento. E ela me ensinou um pouco sobre História da Arte. E nesse sentido, eu quero que a gente comece a pensar que o processo artístico, ele carrega algumas coisas. Um artista, quando ele vai produzir algo, ele carrega nessa produção toda sentimentos, ele carrega a vivência da vida dele, do cotidiano, ele carrega as impressões pessoais, as opiniões dele sobre determinado assunto, carrega um contexto histórico da determinada época que ele está produzindo essa coisa, carrega um contexto político, ele carrega uma opinião política sobre determinado assunto. Enfim, a arte, por ser contemplada por todas essas sensações e opiniões e contextos, ela produz em nós algo. Ou você gosta, ou você não gosta. Nem sempre a arte vai ser unânime para a gente. Talvez, quando você passe por uma exposição no museu, você veja um copo em cima de uma mesa com água. Para você, aquilo é um copo em cima de uma mesa com água. Mas para outra pessoa pode ser algo incrível. Para o próprio artista poderia ter sido algo incrível. Ou então não, para ele é um copo com água em cima de uma mesa e ele colocou lá só para provocar o seu cérebro sobre o que você pode pensar sobre aquilo. Enfim, a questão toda é que não existe unanimidade de acordo com a arte. Existem sim pensadores que dizem que o que é arte e o que não é arte, mas sempre vai existir uma outra pessoa que pode discordar se aquilo é belo ou não, se aquilo funciona ou não. E aí existe toda uma linha artística, né? Durante os anos. Existe a pré-história, com as gravuras nas cavernas, existe a antiguidade, que a Bíblia fala muito sobre as civilizações antigas, que é a Mesopotâmia, Grécia, Egito, Roma, como elas se construíram ao longo do tempo, tudo que elas fizeram, as pirâmides, sarcófagos, os grandes templos, tudo isso é considerado arte. A arte medieval, que vem dentro das igrejas, a arte clássica com o Renascimento, onde o homem era muito valorizado, as formas humanas tinham que ser perfeitas, e o grande repercussor do Renascimento é o Leonardo da Vinci. E aí depois chega a arte neoclássica, que busca todo o período da antiguidade, do tempo dos romanos, por exemplo, dos gregos. Dentro da arte neoclássica surge o romantismo, que aí já é uma coisa meio pitoresca, meio aventurosa, e depois vem o realismo, que quebra com tudo isso do romantismo e diz, não, o pintor só pode pintar aquilo que ele consegue ver. Ele não pode pintar nada fora da realidade. Sendo que arte não é só pintura, gente. A arte é moda, a arte é música, a arte são muitas coisas. Nós estamos falando sobre determinados assuntos. E depois chega a arte moderna com o impressionismo, com o expressionismo, com o cubismo, como o Picasso, que a gente já conhece mais. Tem o dadaísmo, que era uma forma artística muito sátrica, que ele falava contra o período de tempo que eles estavam vivendo, eles não estavam satisfeitos com o que estava acontecendo no mundo, e assim por diante. E através dessa linha histórica, nós podemos perceber que o ser humano foi criado para produzir algo. O ser humano foi criado para produzir. E aí a gente pensa, nesse sentido, o Senhor é um artista? O Senhor é um artista? E aí eu quero que a gente abra num texto bíblico que é conhecido por todos nós, que é em Gênesis 1, por favor. Vou ler aqui que é melhor. A gente vai ler de Gênesis 1 a 3, tá bom?
No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Quando eu estava pensando sobre o que eu ia falar hoje, e eu fiquei muito inspirada pelo tema do CADE desse ano, a Alice, que é a nossa responsável pela publicidade aqui da juventude, ela criou, como ela chama, o storytelling, que é a linha de raciocínio que a gente segue para poder chegar a um certo conceito. O que ela criou esse ano foi muito artístico, foi muito bonito, e como o tema do CADE é encontro, e ela começou falando um pouco sobre Leonardo da Vinci em um dos vídeos da nossa juventude, eu fiquei inspirada por conta disso, e como a arte entra dentro da criação. Só que eu fiquei pensando, o Senhor é um artista, nós chegamos a essa conclusão aqui agora devido à beleza das criações dele, né? Mas tem que existir uma diferença entre o Senhor e o ser humano que cria. E eu fiquei pensando, o Senhor não é só um artista. E aí Deus é tão bom que semana passada, quando o Luiz Saião estava aqui, ele falou sobre algo que eu falei, é isso que eu precisava, para terminar de fechar o meu raciocínio. Ele falou que nesse texto de Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse verbo criar em hebraico é o bará. E esse verbo bará é usado apenas para Deus. Então só o Senhor é o que cria. E ele cria do nada. Quando ele diz que a terra era sem forma e vazia, não existia nada. E o Senhor criou alguma coisa. Diferente do artista, o artista precisa de uma tinta que veio antes dele. O artista precisa de um pincel que veio antes dele. O artista precisa do jeans que veio antes dele para fazer uma calça. O artista precisa de um violão que veio antes dele para poder tocar uma música. O Senhor não precisou de nada, foi Ele que criou. Então essa é a diferença entre o artista, ser humano que produz, e o Senhor que cria, porque Ele que é o princípio de todas as coisas. E aí, nesse sentido, o nosso coração que é tão sensível à arte, dentro das criações do Senhor, que somos eu, você, as criaturas viventes e as vegetações, o mar, o céu, a terra, a luz, a natureza, o nosso coração está completamente sensível à beleza da natureza porque nós temos o mesmo Criador. O nosso coração, ele é tão sensível à criação do Senhor, porque diferente do artista, que produz uma sensação de gostei ou não gostei, o Senhor produz em nós a unanimidade de que é bom a criação do Senhor. Não há um ser na terra que diga que o que Deus criou não é bom. Diferente da arte, em que existem opiniões contrárias umas das outras. Então, e a outra coisa muito diferente entre a criação e a produção de arte é a vida que está envolvida na criação de Deus. Quando Deus cria a natureza ela é viva, ela não é morta. Quando Deus cria Adão e Eva, quando Deus cria a humanidade, Ele não apenas criou uma mera estátua, Ele gerou vida. E é nisso que eu quero focar, assim, que Deus tem falado no meu coração desde um tempo, sobre a vida que o Senhor gera em nós. E o que é esse gerar de vida? Sabe, quando Adão e Eva encontraram com o Senhor pela primeira vez, o sopro de vida veio sobre eles. Eles vieram do nada e agora foram formados alguma coisa, foram formados seres humanos. Sabe, os nossos encontros com Deus, assim como o CADE vai falar esse ano, os nossos encontros com Deus têm gerado sopro de vida em nós. E aí, o que é o gerar sopro de vida? Como é que você percebe que algo ou alguém estava morto e agora está vivo? Existe uma diferença até na face da pessoa. Existe uma diferença como ela se comporta. Uma coisa que está viva respira, tem cores, você consegue ver a vivacidade dela de longe.
Algo que está morto não anda, algo que está morto tem até o semblante fechado, com a cor diferente, não respira, os olhos estão sempre fechados. Em João 10:10, a palavra do Senhor diz que o ladrão não vem senão roubar e a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida que o Senhor gera em nós através do sopro de vida que Ele dá, em todos os encontros que nós temos com Ele, é vida em abundância. E vida em abundância é muita vida. Ou seja, muita vida tem que ser perceptível de longe. Uma pessoa que está lá do outro lado da rua, que vê alguém que tem vida em abundância dentro de si, precisa perceber de longe que aquela pessoa não está morta, mas que ela está viva. E dentro dessa conjuntura de vida, eu separei algumas coisas que a gente pode pensar sobre o que é gerar vida e o que essa vida gera em nós. A vida que Deus sopra em mim e você, ela produz obediência. A obediência, ela é diretamente proporcional à sua fé. Ao mesmo tempo, se você tem fé e não obedece o que a palavra diz, você não está alimentando o Espírito. Você não está vivendo. Se você obedece, mas não tem fé, simplesmente por obedecer e não tem fé, você não está vivendo. Você está fazendo por fazer. Você ainda está por méritos, fazendo para que você ganhe algo, quando nós sabemos que a graça ela é imerecida, independente do que a gente faz. O Senhor veio até nós com a graça dele. Sabe, Deus tem me ensinado muito sobre Abraão, como exemplo de obediência. Abraão foi considerado pai da fé e amigo de Deus, justamente porque ele tinha muita fé, ele andava do lado do Senhor, e isso é refletido pela obediência, não só constante, mas ele obedeceu na hora o que o Senhor pediu. E a obediência tardia, da mesma forma que quando a minha mãe diz, Fernanda, vai lá, pega a sua roupa que está em cima da cama e coloca no cesto de roupa suja. Quando eu não faço isso, ou então eu falo, já vou, e faço depois, mesmo que eu tenha feito, eu faço depois do que ela mandou, é desobediência. Porque é obediência tardia. Então, quando Abraão levou o filho dele, Isaque, diretamente para onde o Senhor pediu, ele obedeceu prontamente o que o Senhor estava pedindo. Isso é porque Abraão tinha vida dentro dele. Vida genuína. Qual outro exemplo de maior obediência, senão Jesus, que obedeceu a ponto de morrer na cruz por mim e por você? Será que se o Senhor te levasse até a morte e falasse, aqui é o seu ponto de partida, é o seu ponto de chegada, aqui em diante você vai morrer para que você faça algo por mim, porque você vai morrer em meu nome, nós obedeceríamos prontamente? Ou nós obedeceríamos de alguma forma o nome do Senhor? O que o Senhor está falando para nós? Sei que são questões muito extremas, mas nós estamos sujeitos a isso. Porque a vida com o Senhor não é uma vida pela metade. A vida com o Senhor é vida em abundância. Então, se nós não vivemos o total da palavra, que ela diz para negarmos a nós mesmos, inclusive a nossa própria vida, nós não estamos vivendo, porque ou você vive ou você não vive. Não existe um meio termo, até porque a palavra também diz que a igreja morna seria vomitada. Então, ou você vive ou você não vive, ou você está morto. Além da obediência, a vida que é gerada em nós, através do Senhor, também produz alegria. Será que todo dia de manhã você abre os seus olhos e eu falo para mim também, nós abrimos os nossos olhos e lembramos que a misericórdia do Senhor se renovaram mais uma vez? Sabe, às vezes os dias são muito cansativos para mim. Às vezes eu acordo correndo porque eu tenho que ir para o estágio ou para a faculdade, e aí eu chego em casa, às vezes muito tarde, e aí eu tenho que fazer algo para a minha faculdade, ou então algo para o estágio, e aí eu chego, já deu 1h da manhã, e eu não consegui nem fazer a minha devocional com Deus. Os dias são tão corridos, para principalmente quem é universitário, os adolescentes precisam passar no Enem, os adultos precisam
botar o pão na casa deles. Sabe, os dias são tão corridos que têm roubado a alegria do coração do ser humano. E isso não é vida, é morte. Você não vive se você não está alegre, sabe? Nos dias em que você está chorando, a alegria do Senhor é aquela que te mantém viva, sabendo que a fidelidade dEle permanece para sempre. A alegria do Senhor é aquela que faz você sorrir diante do futuro, mesmo que os seus olhos estejam cheios de lágrimas. A alegria do Senhor é você ser completamente contagiado pelo Espírito Santo. Não importa o que o seu irmão do lado, apesar dele ser um pouco mais contido, isso também é adoração. Mas a alegria do Senhor às vezes invade tão forte a gente, que a gente não pode conter. Isso é vida. E na verdade a alegria, ela não pode ser de vez em quando, ela precisa ser constante, todos os dias. Seu espírito anda abatido? Você tem alimentado seu espírito com a palavra que gera vida? Você tem alimentado seu espírito com a conversa com o Senhor? Ou você tem se sentido sobrecarregado pelo seu trabalho, pelo seu desemprego, pela sua faculdade, pelo seu estágio, pelos seus amigos, pela sua família? Se o sobrecarregar da vida mundana não está gerando mais você alegria, mas apenas cansaço e preocupação, você não está vivendo a vida que Deus tem para você. O gerar de vida do Senhor em nós, ela gera também maturidade. A gente precisa deixar para trás as coisas de menino. A gente precisa deixar para trás nós mesmos, os nossos achismos. A gente precisa deixar para trás os nossos preconceitos. A gente precisa deixar para trás o nosso egoísmo de pensar apenas em mim e no que faz bem para mim, no que é bom para mim. Nós precisamos deixar para trás aquilo que nos impede de chegar até o próximo. Isso é falta de maturidade. Quando a gente não consegue lidar com certas situações da vida, somente a vida do Senhor, a vida que o Senhor tem para nós, nos dá sabedoria, para termos maturidade e tomarmos as atitudes necessárias diante de certas circunstâncias. E a maturidade, ela pode vir aos 15, aos 14, aos 49, aos 65. A maturidade não é uma questão física, é maturidade espiritual, que é em todas as áreas da sua vida. Deus também gera em nós transformação de mente, em Romanos 12, 2. Ele transforma a nossa mente não aceitando os pensamentos que são muito comuns no mundo e que sutilmente acabam entrando na nossa mente, na nossa cabeça. Como uma transformação de mente da vida gerada pelo Senhor pode ser genuína se eu sento do lado de uma outra pessoa, eu não dou nem bom dia para ela ou boa tarde, simplesmente já começo a falar mal de outra pessoa que está na frente. Isso não é transformação de mente, isso é aceitar o que o mundo diz. A sua transformação de mente é a transformação de mente que pensa como Cristo. Cristo não pensa em nada que é impuro, nada que é de fama ruim, nada que é desonesto ou injusto. Pelo contrário, ele pensa em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, de boa fama ou com alguma virtude. Os nossos pensamentos têm sido norteados pela palavra, têm sido norteados pelo que Deus nos diz toda vez que nós encontramos com Ele. Sabe, é muito difícil às vezes perceber o que existe do mundo dentro de nós. Porque algumas coisas se tornaram muito comuns. Mais uma vez eu pedi para Deus para que Ele me mostrasse todos os meus pecados. E essa foi uma oração muito difícil de se fazer, porque Deus me ouviu. E foi um dia muito cansativo, porque eu chorei muito diante do Senhor. E existem muitas sutilezas dentro de nós que a gente não percebe. E que nós precisamos entregar a Deus. Porque elas tiram a vida de nós. Devagarinho, elas vão tirando. E a vida, não é pela metade. Não é 80%. Ela precisa ser inteira.
vida que Deus gera em nós também precisa ter senso de missão. Em Efésios 6, Deus fala sobre Deus nos dá a preparação para a luta. Está lá listado todas as armaduras que nós precisamos usar. E as armaduras precisam ser usadas. Do que adianta você ganhar seu escudo, suas sandálias novas, sua espada, seu capacete e deixá-los guardados dentro do armário? Do que adianta se a gente não está lutando na linha de frente pelo nome do Senhor? O que adianta a gente receber todas essas dádivas, todas essas bênçãos, como a Bíblia na nossa mão, uma grande dádiva, uma grande bênção, e a gente não está lutando pelas almas que precisam da vida eterna, assim como nós? Assim como eu e como você, existem muitas pessoas lá fora que sofrem depressão, briga dentro de casa, família destruída. E nós não estamos na luta de frente, na linha de frente, lutando por elas. Nós temos lutado pelos nossos amigos que chegam até nós com um sentimento de culpa, com um sentimento de ódio. Um amigo meu chegou outro dia para mim e contou toda a situação que ele estava dentro da família dele. Eu preciso lutar por essa pessoa e não sou eu que luto, é o Senhor. Paulo diz, ao mesmo tempo que ele diz, miserável homem que sou, ele também diz que eu sou cooperador do Senhor. Ele diz exatamente que eu sou cooperador porque eu dependo completamente de Deus. E essa dependência é que me faz vencer na minha luta. Sabe, a gente não pode achar que as nossas lutas são em vãos ou então que elas terão derrotas. Pelo contrário, todas as vezes que você coloca o seu joelho no chão pelo seu filho, há vitória. Todas as vezes que você coloca o seu joelho no chão pelo seu amigo, há vitória. Porque é Deus que luta por você. Todas as vezes que você coloca o seu joelho no chão por um parente seu, há vitória. Ontem nós oramos na jornada de oração, nós oramos por uma jovem daqui que contou um testemunho da vida dela e como agora ela e o pai têm um relacionamento melhor. Houve vitória. E nós já oramos ontem pelas vitórias que ainda virão. Nós já agradecemos ontem pelas vitórias, ontem não, sexta-feira, pelas vitórias que ainda virão. Nós veremos essas vitórias. Essa é a fé que a pessoa que tem vida em Cristo deve ter. Jesus tem o interesse de estabelecer o reino um a um. Às vezes a gente quer alcançar mais do que o nosso braço humano consegue. Às vezes a gente quer esperar alguém noticiar as nossas atitudes. Às vezes a gente quer esperar ser um super blogueiro de Instagram. Às vezes a gente quer esperar que a nossa igreja seja reconhecida por fulano, ciclano e beltrano. Às vezes a gente quer esperar que a gente tome um certo patamar dentro da nossa empresa ou dentro do lugar que a gente trabalha. Quando, na verdade, Jesus ensina que ele alcança uma economia de um país quando ele alcança um cobrador de impostos. Então, na minha frente, eu tenho a Bia, que é quase fono, praticamente fono, já se formou. Na minha frente, eu tenho enfermeiras. Na minha frente, eu tenho futuro engenheiro agrícola. Na minha frente, eu tenho uma pessoa que quer fazer história. Na minha frente, eu tenho alguém que quer fazer medicina. Na minha frente, eu tenho pedagogos, eu tenho psicólogos, eu tenho pessoas que estão estudando filosofia. E eu não sirvo os meus adolescentes pelo que eles vão ser no futuro. Nós não servimos uns aos outros, porque não só eu só que sirvo, porque eu sou líder, mas nós nos servimos não pelo que nós seremos no futuro, ou pelos homens dirão que nós somos. Nós servimos porque nós somos pessoas, e foi isso que Deus nos ensinou a fazer. A gente não pode esperar que um grande projeto chegue até nós para que a gente sirva a Deus. A gente precisa servir a pessoa que está sentada do nosso lado. A vida que Deus gera em nós, ela também cria um corpo de Cristo. E, irmãos, isso é algo que tem tocado muito fundo no meu coração. Porque a igreja avivada é uma igreja unida, independente da faixa etária que ela congrega. Sabe, nós jovens estamos aqui, nós oramos uns pelos outros, nós colocamos os nossos joelhos no chão pela nossa igreja. E tudo que nós queremos é que as pessoas que vieram antes de nós façam o mesmo por nós. Se eu sento do lado de um dos meus adolescentes, eu não quero
saber da vida deles ou o que eles têm para fazer, eu não quero fofocar da vida deles, eu me interesso pelo bem-estar, e é isso que eu quero que as pessoas mais velhas cheguem e façam comigo, com os outros adolescentes, os outros jovens. Sabe, não é porque a gente gosta ou desgosta de alguma coisa, sei lá, talvez você prefira o órgão e outra pessoa prefira a guitarra, mas para Deus, a adoração verdadeira, ela é unânime. Então, para nós, deveria ser também. Independente do instrumento, independente do estilo musical, independente do que você prefere ou deixa de preferir. Talvez a gente não goste dos hinos, ou então a gente talvez não goste das músicas mais barulhentas. Isso é uma preferência humana. A unanimidade está com o Senhor, e a adoração verdadeira pertence a Ele. Se Ele diz que é a adoração verdadeira, se Ele vê o coração quebrantado diante dEle, é adoração. Então, para nós, precisa ser adoração. Com certeza, a vida em abundância em Cristo, ela não está com rixas e divisões. Sejam elas divisões grandes ou divisões pequenas. Eu creio, como a gente cantou, a gente louvou o Senhor, que nada é impossível. E eu creio que a nossa igreja, ela será brevemente, totalmente unida, sem nenhuma rixa, sem nenhuma divisão. Os nossos muros poderão cair, mas a igreja permanece, porque ela permanece unida, as pessoas permanecem unidas. Independente de quantos anos eu tenho, independente de quantos anos outra pessoa tem, nós permaneceremos unidos, porque nós não estamos unidos porque a gente gosta ou desgosta de um estilo musical ou de um tipo de roupa, mas porque nós amamos o mesmo Senhor. A vida que Deus gera em nós, ela gera constância. É muito difícil para os jovens ou então, jovens não, todos nós, que temos muitas atividades no dia a dia, como eu já falei. Chega em casa, não é fácil, não vou fingir que é fácil, que é muito fácil, porque não é. Chegar em casa e ter um momento de qualidade, de mais de 10 minutos com o Senhor, é muito difícil às vezes, é muito difícil. Mas não dedicar um tempo para o Senhor, todos os dias, constantemente, não é vida, é morte. Sabe, quando você pega um tempo do seu dia e ora, conversa com Deus, pergunta o que Ele tem para dizer, ou então só contempla quem Ele é, aquele momento vai te gerar frutos ao longo do dia. Quando você estiver lavando a sua louça, você vai estar louvando ao Senhor, ou então Ele vai estar lá colocando pensamentos e ensinamentos na sua mente. Quando você estiver no seu trabalho ou na sua faculdade, alguém vai pedir para você mentir e você vai falar, não, eu não minto, porque isso não condiz com a palavra. Mas se você não tivesse entregado o seu momento lá no começo do dia ao Senhor, com certeza você iria cair, porque você não deixou isso nas mãos de Deus. Você não entrou em contato com Ele. Independente de quantas horas de trabalho você tenha, independente de quantas coisas você tenha no seu dia, não servir a Deus é morte. Não dedicar o seu tempo ao Senhor não é vida, é morte. Colocar empecilhos, por causa disso, por causa daquilo outro, é morte, não é vida. Eu não sirvo a Deus, uma pessoa me chamou agora para fazer não sei o quê, eu não vou por causa disso, daquilo outro, porque eu vou me estressar, porque Deus te chamou, obedeça e viva. Desobedeça e é morte. Ninguém vai te degolar, ninguém vai enfiar uma espada no seu peito. Você está morrendo espiritualmente, que é a pior morte que pode existir. E dentro desse Deus pode criar algo do nada e transformar esse nada em algo. Deus é o único que tem poder para criar vida a partir da morte. Deus é o único que pegou a mim, que estava longe, sozinha, escrava de mim mesma, escrava do pecado, que tinha a morte como destino, e me transformou em filha.
Faz isso comigo e faz isso com todos aqueles que encontram Jesus. Toda vez que Jesus encontra com um de nós, a vida é gerada. Porque Ele pega a sua morte e transforma em vida. Ele diz que você não é mais filho da ira, agora você é filho da paz. Ele diz que você não está mais preso ao pecado, você está liberto e tem agora como herança a vida eterna. Ele te dá o maior presente de todos. Sabe, quando Deus promete para nós vida em abundância, Ele não está prometendo para você carros, nem dinheiro, nem sei lá, qualquer coisa que você almeja demais. Ele está prometendo Jesus, muito Jesus na sua vida. Porque Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a própria vida, quando Deus fala que você vai ter vida em abundância, quando o próprio Jesus diz que você vai ter vida em abundância, a partir do momento que você encontrou com Ele, Ele está te dizendo, você vai ter muito de mim na sua vida. E não há maior dádiva do que essa. Para terminar, como eu falei, a vida gerada por Cristo, ela precisa ser notória, irmãos. Nós não podemos esconder. Ela não pode nem ser escondida, na verdade. Não há nada que nós possamos fazer para escondê-la, porque ela brilha demais. O pastor Aloysio, hoje de manhã, pregou sobre a igreja de Atos. E ele falou claramente, fez exatamente a referência à nossa igreja. A nossa igreja precisa ser notória em Niterói. E não é porque nós temos um templo muito grande, mas porque nós temos pessoas que servem a Jesus. Com todo o coração, independente dos poréns, independente de qualquer coisa que a gente possa querer colocar na frente de empecilho. E só Jesus é a vida verdadeira. Vida fora disso não é vida. Porque não há nada que porque a gente vive de sensação em sensação, mas a sensação produz em nós um respiro muito momentâneo. A gente vive de algo que me faz bem, outra coisa que me faz bem, outra coisa que me faz bem, e aí no meio desse caminho eu já fiquei mal de novo, entre uma coisa que me fez bem e a outra, eu já fiquei mal de novo. Não há nada, não há amigos, não há família, não é meu pai, não é minha mãe, por mais que eu os ame, não é minha irmã, não são os nossos cônjuges, não é nada, não são os meus futuros filhos, que vão fazer de mim a vida de verdade. Apenas Deus me dá a vida de verdade. Porque é Ele que produz em mim paciência, é Ele que me produz em mim pensamentos puros, é Ele que me dá motivação para viver. Se eu dependesse de outra pessoa, com certeza eu ia olhar para os pecados dela, ia me desaninar e eu não ia mais seguir, eu ia ficar desmotivado e a minha vida perderia o brilho. Se eu dependesse de outra coisa, uma coisa qualquer para viver, a minha vida chegaria uma hora que perderia o brilho, porque só Jesus dá a vida verdadeira e vida para sempre. Só Jesus satisfaz. E, sabe, Deus construiu aqui para nós, para que a gente vivesse em família, que a gente trabalhasse, que a gente gerasse o nosso pão, os nossos alimentos, nosso pão diário. Mas viver apenas para o trabalho, viver apenas para o casamento, viver apenas para os meus amigos ou para a minha faculdade, não é vida. Só a vida com Cristo é vida de verdade. Na parábola do filho pródigo, que o pastor falou semana passada, falou muito ao meu coração pela comparação do filho, que o pai diz que antes estava morto. A aparência do filho que antes estava morto era de sujeira. Era uma aparência de quem realmente não estava mais vivendo. E a partir do momento que ele voltou para a casa do pai, ele encontrou com o pai, ele recebeu roupas novas, ele recebeu banho, recebeu sandálias novas e ainda recebeu um anel no dedo dele. O Senhor, quando encontra com você morto, sujo e perdido, Ele te dá novas roupas, Ele limpa quem você é do seu pecado, Ele coloca em você sandálias para que você pregue o Evangelho da paz em todo o mundo, e ainda faz uma aliança com você que não pode ser quebrada. Uma aliança que vai de geração em geração. O dia em que a sua mãe aceitou a Jesus, assim como a minha, ou o seu pai aceitou a Jesus, os filhos dele agora carregam a bênção do Senhor também. Obviamente a decisão deles é individual, mas a bênção do Senhor está sobre a sua casa, porque Ele fez uma aliança com você.
Eu só estou no Senhor porque a minha mãe me trouxe. E é assim que eu farei com os meus filhos. E eles farão com os filhos deles, porque existe uma aliança do Senhor no meu lar. Para terminar, em Efésios 2, 4 e 5, a palavra diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, e quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Da mesma forma que nós ganhamos vida quando recebemos a Jesus, ela também significa a morte do velho homem. Porque o mesmo Paulo que disse isso em Efésios, ele também diz que viver para Cristo é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Ele está dizendo que morrer e viver a vida eterna, morrer fisicamente e viver a vida eterna para ele é lucro. E morrer o velho homem, quem ele era, também para ele também é lucro, porque agora ele está vivendo a vida de verdade. Sabe, Deus está te chamando hoje para te devolver vida em abundância, para te dar alegria, temperança, sabedoria, fé, esperança. Deus está te chamando hoje para te dizer que a vida que você tem levado sem Ele é uma vida pela metade. E que não vai levar a vida. Não há outro senão Ele. E uma palavra que eu tenho orado todos os dias está em Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Quando Paulo diz que ele quer conhecer a Cristo, ele está dizendo: eu quero andar do lado de Cristo. Eu quero sofrer o que Ele sofreu. Eu quero viver o que Ele viveu. Eu quero ter a vida que Ele morreu para me dar, tornando-me como Ele em sua morte. A vida está completamente disponível a mim e a você. Mesmo que você já conheça Jesus, talvez a sua vida esteja vivendo pela metade. Talvez a sua vida não esteja sendo suficiente. Talvez as pressões do mundo estejam sobrecarregando os seus ombros. Talvez o estresse do trabalho esteja sendo muito pesado sobre você. As decisões que você precisa tomar, talvez as dúvidas sobre o seu futuro estejam cegando os seus olhos e você não consegue nem mais enxergar o presente. Talvez a sua falta de diálogo com o seu filho tenha pesado o seu coração. Talvez dentro da sua casa não exista amizade entre pai e filho. Existem muitas coisas que podem estar assolando o seu coração, mas o Senhor tem a resposta, porque Ele é a própria resposta. Ele é a vida eterna. Ele gera em você paciência, gera amizade com seu filho, gera sentimento de amor pelas pessoas que você não consegue amar. Ele gera a vida verdadeira em mim e você. E a partir do momento que você e Ele são um, a vida dele também é a sua. Eu gostaria que a gente abaixasse as nossas cabeças e a gente orasse pedindo a Deus para que Ele tivesse misericórdia de nós como igreja, como corpo, porque nós precisamos estar unidos, nosso corpo precisa ser avivado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço porque o Senhor está aqui. O Senhor não nos abandona, o Senhor é fiel, o Senhor é perfeito o tempo inteiro e não há outra escolha melhor que eu possa ter feito ou que eu irei fazer, se não servir e entregar a minha vida ao Senhor. Senhor, obrigada por cada jovem e adolescente que nós temos nessa igreja. É uma juventude tão grande, ainda que fossem poucos. Nós somos muito privilegiados. Obrigada por cada senhor e senhora. Obrigada por cada adulto, cada criança que está aqui nesse lugar, Pai, porque essa aqui é a minha casa. E eu não escolhi esse templo porque ele é muito bonito, ou então porque ele é muito grande. Eu escolhi as pessoas que fazem parte dele. Muito obrigada por cada pessoa, por cada família. Senhor, o Senhor é bom o tempo inteiro e eu sei que
que o que o Senhor disse aqui hoje transformará corações. Transformará os corações duros em corações de carne. Corações que são sensíveis à sua palavra. O Senhor trará pessoas da morte para a vida hoje, Senhor. Senhor, une a nossa igreja, Deus. Por favor, acaba com toda a rixa, com toda a dissensão, Senhor. Não deixa que nada nos impeça de chegar até o próximo. Não deixa que nada nos faça olhar de cara feia um para o outro. Não deixa que nada faça a gente reprimir o nosso irmão só porque a gente não acha que aquilo está certo. Senhor, nos ensina a exortar, mas exortar com sabedoria e com amor. Nos ensina a cuidar um dos outros, Deus. A sua igreja em Atos, ela cuidava. Ela pegava as pessoas que acabaram de sair das ruas, sair da morte, e mostravam para ela o que é vida de verdade, Senhor. Então que seja isso também na nossa igreja. Senhor, que não haja, Senhor, rixas políticas dentro de nossa congregação, Senhor. Senhor, nós pensamos diferente e eu agradeço pela diferença, Pai. Nós temos que seguir a sua palavra, sim, mas não podemos deixar que os nossos pensamentos acabem nos afastando uns dos outros. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós. Cuida de nós como juventude, Deus. Nós temos tanta coisa para fazer e às vezes tão pouco tempo. Mas assim como o Senhor tem multiplicado o meu tempo, eu creio que o Senhor também multiplicará o tempo de cada um aqui. E Senhor, nos ensina a estabelecer prioridades. Nos ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque sem o Senhor, nós não teremos mais nada. Só o Senhor me deu motivo para viver. Só o Senhor me deu os olhos de compaixão pelas pessoas. Só o Senhor transforma o meu coração num coração que não mente, não engana. Só o Senhor pode transformar as nossas vidas para que elas valham a pena, Senhor. Só o Senhor pode nos transformar para que a gente sirva o próximo, independente de quem eles sejam, ó Deus. Por favor, Senhor, não deixa que o mundo entenda errado o seu evangelho. Por favor, Senhor, que sejamos nós a mostrar para eles quem é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, essa é a Bíblia, uma Bíblia que não é machista, Senhor. Uma Bíblia cujo Senhor falou com mulheres, serviu com mulheres, mulheres andaram no seu ciclo, Pai. Não deixa que as pessoas entendam errado. O Senhor ama cada um de nós, independente do sexo e da idade, Pai. Independente, Senhor, de onde elas vieram, de qual país que elas são. O Senhor nos ama igualmente. Senhor, não nos deixa cair nas filosofias humanas. E que a sua palavra seja sempre aquela que nos norteia. Agradeço já sabendo que o Senhor fará muito mais do que os meus olhos podem ver. Agradeço por cada fruto que a nossa igreja dará, Pai. Obrigada pela sua bondade, porque a sua bondade e a sua graça, o seu favor, nos perseguem todos os dias. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.